Sejam bem-vindos à 22ª aula do nosso curso sobre reunião mediúnica, parte final do tema psicografia. Aqui então apresentamos as obras que serviram de base para montarmos o estudo desse tema nas 3 aulas em que ele se distribuiu. Como já falamos durante todo o nosso curso, o tema mediunidade, ele requer um verdadeiro garimpo por várias obras mediúnicas, psicografadas ou não, e o que dificulta para quem é iniciante ou para quem quer se aperfeiçoar mesmo. Então aqui estão citadas as obras muito importantes e que serviram de base para nós montarmos as 3 aulas. Muito bem, agora nos vem um ponto importante, que é falarmos em acréscimo às outras 2 aulas sobre as dificuldades enfrentadas para um médium psicografar. Vamos colocar como primeira as limitações do médium. Quais seriam? A falta de concentração, saúde precária, você realmente está numa condição de saúde que o impeça, de ir até mesmo à reunião, mas insiste, acaba insistindo, e isso pode criar algumas limitações. O desequilíbrio emocional, um problema arranjado em casa, no trabalho, na rua, poderá ser um filtro ou até mesmo uma barreira para distorcer a mensagem original do espírito. Isso nos é falado no livro Mecanismos da Mediunidade e também no livro Diversidade de Carismas. Tudo isso que nós vamos comentar aqui. E então, nós temos que entender que esse tipo de problemas, melhor dizendo, podem limitar o alcance da nossa sintonia com o espírito que vai se comunicar. O animismo, já bastante conhecido por nós, comentado ao longo do curso, e como nos diz o espírito Odilon Fernandes, não existe mediunidade sem animismo. O que nós temos sempre comentado ao longo do curso é que a prática mediúnica consciente vai diminuir a participação do animismo, seja na psicofonia, na psicografia, nas inspirações que um dialogador receba e etc. Porque então o conteúdo da mensagem ele poderá ser influenciado em maior grau pela mente do médium, por causa do transe, afetar a lembrança de vidas passadas, etc., como nós já estudamos. Então, o animismo ele não é uma barreira intransponível. Pelo contrário, ela será superada com toda certeza pela sua prática, dedicação, desenvolvimento mediúnico, para que a mensagem seja a mais fiel possível. Estamos comentando aqui sobre as dificuldades. Então, o animismo ele faz parte desse contexto. A participação do médium. Esse tópico engloba os outros 2 anteriores, porque a captação do pensamento do espírito é o ponto central do intercâmbio, para que a expressão deste pensamento pela psicografia vá ter a relevância desejada. Então, o estado mental do médium é um fator determinante para ele captar a ideia do espírito, pois a clareza de consciência do médium é o primeiro passo para facilitar a captação do pensamento do espírito. Somando tudo que nós já vimos nos itens 1 e 2, a sugestão, e não é nem uma sugestão, é uma prática que deve ser feita, e que é feita em vários grupos mediúnicos, é que algum tempo antes da reunião mediúnica de fato começar, os médiuns devem chegar mais cedo para se harmonizarem. Leituras edificantes, estudo do Evangelho, etc. E com o tempo, como se fosse um treinamento esportivo, físico, você vai acalmando a sua mente, chegando com essa antecedência. E além disso, como nós sabemos, você é médium 24 horas, todos somos. Essa prática tem que ser diária, você não pode, tem que aprender a deixar os problemas do tamanho que eles possuem,
e não ficar angustiado, ansioso 24 horas com isso. É o que os benfeitores nos falam em várias mensagens espirituais nas obras mediúnicas. E o dia da reunião é um dia em que nós colocamos em prática uma preparação semanal, diária. E com isso, então, nós ao chegarmos na reunião mediúnica, nós temos que aprender por esse treino a focarmos na nossa tarefa. Então, a partir de agora, que os bons benfeitores me ajudem, eu quero, preciso e posso focar na minha tarefa. Que meus problemas eu aprenda a me concentrar, a deixá-los de lado de fora desta sala. Meu foco agora é em como eu posso ajudar aqueles que por mim vão se comunicar. É um treino, é um grau de consciência, né, para que nós trabalhemos focados na atividade. E aqui o espírito Odilon Fernandes, mais uma vez fazendo referência a ele nos traz uma informação importante, que é o fato do espírito comunicante, seja ele um espírito sofredor ou não, ele realiza um esforço para se comunicar. No caso do sofredor, nós já sabemos que a equipe espiritual prepara essa ligação horas ou até dias antes da reunião, ou até mesmo no próprio momento da reunião, superando esses óbices que, porventura, o espírito comunicante tenha para se comunicar, e ele muitas vezes nem sabe que está se comunicando. Então isso é feito, vamos dizer assim, automático. O problema é o médium, no item 3, a participação do médium está com a mente desobstruída. No caso do benfeitor, um espírito bom, elevado, etc., ele muitas vezes terá que fazer um esforço, como as obras mediúnicas também já nos relatam isso, às vezes até reduzir o seu teor vibratório para poder se comunicar. Então, há sempre um certo grau de dificuldade a ser superado na comunicação do espírito com o médium, seja ele sofredor ou não. Muito bem, agora vamos falar sobre algo muito importante também desta aula, que é a análise da mensagem recebida. Tá? Bem, continuando. A origem da mensagem é o primeiro tópico, porque devemos identificar o médium e o espírito comunicante, as duas fontes, né? A que emite e a que recebe. Porque o médium que recebe a mensagem, ele às vezes é um médium iniciante, às vezes está com algum problema familiar, né? Mais suscetível a influenciar a mensagem que recebe, devido à intensidade dos seus problemas, pode até estar com início de obsessão. Então, isso é importante. Isso também da obsessão e do problema emocional não é o comum, é esporádico. O caso do médium iniciante também é esporádico. Tem alguém que chega no grupo, né, pessoa nova, tem que ficar observando. E o espírito comunicante, como nós já vimos, pode ser um mistificador, um pseudo-sábio, não é? E temos que analisar a mensagem por isso. Os médiuns experientes costumam ter registros mais confiáveis. Vejam só, mais confiáveis, mas a análise sempre deve existir, porque o bom médium nunca terá 100% da certeza, ele sempre vai desejar ter analisado as suas mensagens e ele mesmo será o mais rigoroso analista delas. Um outro tópico que está ligado a esse primeiro é o da linguagem e estilo. Os espíritos evoluídos costumam usar linguagem elevada, respeitosa e clara. O espírito mais elevado ele é sempre muito bem educado. E a intenção da mensagem, como nós veremos aí também. Então, a linguagem é muito importante e dá para verificar a cultura, a intenção da pessoa aqui, do espírito que está se comunicando. Mensagens confusas ou agressivas, vejam só, podem indicar, como eu já falei, a interferência emocional do médium, a mistificação, o espírito pseudo-sábio e um espírito sofredor.
De todos esses aí, o espírito sofredor é o mais facilmente identificável, né, junto com a interferência emocional do médium em segundo plano. Mas o mais fácil é o espírito sofredor, porque você verificar se o médium está interferindo com o animismo devido a um problema seu é mais difícil um pouco. A mistificação, a diferença entre mistificação e espírito pseudo-sábio aqui é que o mistificador é um espírito que tem a intenção de enganar, e o espírito pseudo-sábio não. O espírito pseudo-sábio é uma pessoa, um espírito orgulhoso, vaidoso do que sabe e quer demonstrar conhecimento, etc. Já o mistificador, ele tem a intenção. O mistificador pode ser um espírito muito culto, né? E então todo esse conjunto aí podem levar a uma mensagem confusa. Até mesmo o espírito pseudo-sábio, assim como o mistificador, o texto da mensagem pode não ser totalmente claro ou pode ser contraditório de palavras ou parágrafos. Tudo isso tem que ser analisado. Esse é outro tópico de fundamental importância. É avaliar o conteúdo moral da mensagem, que a gente vai descobrir a intenção do espírito. Então, avaliarmos se a mensagem tem caráter consolador, educativo ou revelador, porque mensagens autênticas normalmente trazem paz, lucidez e coerência com os princípios espíritas. Isso aí é notório. A intenção de uma mensagem, como vai agora sendo colocado nesse outro parágrafo, deve conter ensinamentos que promovam o bem, a caridade, o amor e a evolução espiritual para quem a lê. Pois as comunicações psicografadas devem ter um objetivo de consolo, instrução, esclarecimento e incentivo ao bem, como nós veremos numa mensagem que eu estou colocando aí como exemplo. Tá? Então, esses são os 3 primeiros itens para analisarmos uma mensagem, seguidos desses próximos 3. A coerência doutrinária, né, do alinhamento com o Espiritismo. Verificar se o conteúdo está em sintonia com a doutrina espírita, suas obras básicas e complementares, mas evite julgamentos precipitados, pois a análise deve ser feita com mente aberta, mas crítica, sem cair em crença ou cega ou ceticismo absoluto desconsiderado. O que isso significa? Às vezes uma mensagem vem trazer um dado novo, importante, que não consta nas obras que nós lemos. A gente não consegue ler tudo, né? E às vezes vem só reforçar algo que é da doutrina, mas nós não sabemos, não lemos isso. Não está no livro, na codificação, mas está em outros, né? Complementando o que Kardec falou. Mas não pode entrar em conflito. No máximo, você tem que pesquisar. Por isso que ele fala de ter a mente aberta. Agora, o que não pode é um espírito pseudo-sábio ou um mistificador falar algo novo. Vocês têm que fazer isso a partir de agora. Mas lógico que se eles forem muito inteligentes, eles não vão sugerir tão diretamente. Eles vão fazer com textos subliminares, né? Principalmente o mistificador. Sensação ao ler. Isso também é uma primeira impressão, porque uma primeira leitura, se ela traz uma sensação de conforto, paz ou conexão espiritual, poxa, essa mensagem é agradável, ela realmente vem somar, foi dada por um espírito que quer nos ajudar. Para o médium, isso é excelente. E por último, aqui, o conteúdo exclusivo. Mensagens que trazem informações desconhecidas pelo médium, mas verificáveis por familiares, aumentam a credibilidade como elementos que permitam reconhecer a personalidade do espírito comunicante, como estilo, vocabulário e informações que só ele poderia saber. Quando isso vai ocorrer? Olha, não é comum, mas pode ocorrer, sim, e a frequência é muito pouca, raramente acontece, mas não é impossível de acontecer. O seu grupo, o seu médium, lá do grupo, receber uma mensagem de um parente, de alguém do grupo, ou de fora do grupo, da casa espírita, ou de uma pessoa que você nem conheça. Tá? E aí, fica a dúvida, o que eu vou fazer com essa mensagem? Essa mensagem aqui, o espírito pediu para entregar para esse parente. Olha, se ele veio, a equipe espiritual permitiu, o que fazer? Isso tem que ser conversado no âmbito do grupo, com o dirigente do grupo, as pessoas do grupo, e saber o que fazer. Como está escrito aí, tem que ter detalhes, né? Mas muita gente que recebe uma mensagem dessa
mesmo aquelas que o Chico passou por isso, imagina. Pessoas que receberam a carta negaram a fidedignidade daquele conteúdo, esquecendo que o espírito também evolui e quando você está fora do corpo, a sua cultura, a sua inteligência se ampliam porque o corpo restringe, o cérebro restringe. E como você também evolui, dependendo do tempo que você está desencarnado, para dar aquela mensagem, ou até mesmo é, é uma criança, um adolescente que desencarnou, deixa uma mensagem para o pai, ele pode dar com conteúdo, poxa, mas esse conteúdo não é de um jovem, digamos assim, de 12 anos. Não, ele é um espírito. Então tudo isso, veja que complexo, né? Mas aí tem que ter esses itens que estão aí lançados de conteúdos verificáveis. Tem que vir alguma coisa que particularize, que faça realmente quem vai receber aquela correspondência espiritual que é autêntica, ok? Esse cuidado tem que se ter também.